lá, terceira pergunta. De acordo com Mateus 24:12, o esfriamento do amor é resultado da multiplicação do pecado. Com base neste fato, devemos aguardar o avivamento ou a apostasia? Cara, essa pergunta ela me fez refletir bastante e olhar para os nossos dias atuais, né? Claro que quando o Senhor ele trouxe isso, Mateus 24 ali, né? Ele está falando para o povo, falando para os discípulos ali. Acredito que ela impactou, mas hoje nós temos tendo a oportunidade de vivenciar um pouco disso aí que Cristo falou. Porque Mateus 24 fala acerca do fim, fala das coisas futuras. Claro que os discípulos ali, na sua limitação, não tinham compreensão de quando seriam, se seriam nos próximos 5, 6, 7, 8, ou se seriam 2.000 anos depois, ou um pouco mais. Eles não tinham noção disso. Mas sabiam que o Senhor estava falando algo que ele mesmo sabe, e cumprindo ali o seu propósito. Se fala da apostasia ou do avivamento, né? A gente tem ouvido muito sobre avivamento nos últimos dias. Acho que até muito que aconteceu lá em, se eu falar o nome errado aqui, me perdoem, Asbury, se não me engano. Asbury. Asbury. Asbury, isso. O que aconteceu lá, nossa, é o avivamento. Aí muitas pessoas fizeram alusão ao avivamento da Rua Azul. Aí fizeram avivamento em outros lugares que aconteceu na Nigéria, em outros países, avivamento. A palavra em si, avivamento, não existe na Bíblia. A palavra em si, avivamento, não existe. O termo dela é o quê? Eleva vida. Avivamento é aquele que, enfim, leva a vida, trouxe a vida e tudo mais. O que nós temos visto, e o próprio Senhor, ele responde no próximo versículo disso. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Ele fala da questão da perseveração, da perseverança, após ele ter declarado isso em Mateus 24, 24:12, né? Ele fala sobre isso no versículo 13, daqueles que perseverarem até o fim serão salvos. O que eu tenho entendimento para ver disso? Que, consequentemente, a apostasia ela vai ser maior nos últimos dias. Eu vejo pessoas aí que eu conhecia há anos atrás, hoje não proclamam mais o nome do Senhor, não adoram mais o Senhor, estão desviadas, vamos dizer assim, esse termo está desviado, tá, entendo, né? Saíram ali do caminho, saíram do propósito. Pessoas até mesmo, vamos dizer, com ênfase, né, conhecidas aí, a gente tem visto coisas bizarras, né? Não quero citar nomes aqui, tá? Mas para bom entendedor, minha palavra basta, né? Tem pessoas aí falando que louvores históricos enfim, né, preconceituosos, né? Tem feito coisas envolvendo o nome de Deus, assim, envolvendo política e tudo mais. Acho que você é bem entendedor, já entendeu de quem eu estou falando. Só um exemplo, tá? De como nós temos vistos, no caso, que é uma pessoa pública, uma pessoa que tem ali sua notoriedade e tudo mais, mas existe muitas pessoas que não têm essa notoriedade na mídia, não tem essa abertura de conhecimento pelas pessoas, mas nós vemos ali no nosso dia a dia. As pessoas, se você for para a Europa, meu amigo, se você for para a Europa, você vai ver que as pessoas não querem ouvir o nome de Deus, não querem saber quem é Jesus Cristo, né? Você proclamar o nome de Cristo na Europa está muito difícil. Há uma perseguição muito grande. Mas nós temos que entender que realmente nós temos que entender que sim, por causa do esfriamento, por causa disso, o amor de muitos, por causa dos pecados e tudo mais, o amor de muitos iria esfriar, vai acontecer. As pessoas vão ver o que está acontecendo recentemente aí, um cara invadiu uma creche, né? Mas entendo que isso não vem de hoje. Nós vamos ver o profeta Abacuque clamando: Senhor, até quando eu vou gritar violência? O profeta Abacuque questionou a Deus há muitos e muitos anos atrás de coisas também terríveis. O povo era invadido toda hora, Israel era invadido toda hora, pessoas morriam, eram roubadas, enfim, isso acontece porque a maldade do homem, o pecado entrou no mundo através de Adão, nós temos que entender isso. Mas, como bem dissemos na pergunta anterior, e o Fabrício bem terminou, existe um propósito eterno. E esse propósito, vocês podem ter total certeza que ele será cumprido. A apostasia vai acontecer? Vai, infelizmente vai. Porque o ser humano, no seu orgulho, na maldade do seu coração, não vai querer saber de Deus, vai se afastar, não vai querer escutar. Mas nesse mesmo tempo,
sim haverá ali pessoas sendo alcançadas, pessoas sendo salvas. Por quê? O propósito do Senhor é isso, o reino eterno, o propósito eterno dele. Então vai continuar acontecendo das pessoas estarem escutando a palavra de Deus, sendo convencidas pelo Espírito Santo de Deus e sendo salvas. Isso vai continuar acontecendo. São duas coisas que vão acontecer ao mesmo tempo na minha visão, tá? Uns apostatando da fé e outros sendo salvos. Isso é uma coisa que vai continuar acontecendo até a vinda de Cristo. Claro que acredito que muitas pessoas vão apostatar, muitas pessoas não vão querer escutar, muitas pessoas, porque nós lemos o livro de Apocalipse, até mesmo com sinais acontecendo, as pessoas vão se revoltar contra Deus, mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Aqueles que acreditarem até o fim que Jesus Cristo é o Filho de Deus serão salvos. Mas será que eu, Otávio, na minha insignificância, no meu mau coração, porque eu sou mau, Tu é eu só consigo Paulo. perceber? Exatamente. Será que eu vou conseguir perseverar até o fim? Será que eu vou conseguir perseverar até o fim? Isso é uma ação soberana, é E uma ação do se, Espírito. e se a gente fizesse até uma brincadeira aqui, né? Isso foi até um insight enquanto você falava. Sim, Na verdade, não é que a apostasia vai acontecer, né? já acontece. Ela está acontecendo de forma homeopática, e por não Hum, estarmos fundados, né, firmados na palavra, uma teologia pura, isso foi infiltrando, se infiltrando, se infiltrando, não houve apologetas, não houve defensores da fé, e o negócio foi entrando. A apostasia, ela já acontece, é porque às vezes a gente fala, a apostasia lá no final, já está sim, acontecendo, vai, já está. já estourou, né? E a hora que estourar de vez, vai estar tão tranquilo que você não vai ficar. Não, porque o negócio foi homeopático. Porém, enquanto o senhorito falava, me veio um insight aqui. O avivamento, ele pode ser considerado um simples fato das pessoas se manterem firmes em meio a esse monte de apostasia, em meio a esse monte de besteira, em meio a esse monte de falsas doutrinas, em meio desses monte de falsos profetas. Isso pode ser um avivamento. 80 pessoas, 80% das pessoas acreditando em besteiras e 20% firmes naquilo que realmente importa, né? Então, volta lá para a primeira pergunta. A importância de uma teologia santa, uma teologia pura. A importância da Ah, teologia pura. E você falou uma coisa e eu gosto sempre de reforçar aqui. É inadmissível. Para mim, isso é inadmissível. Sermos considerados o grupo, vamos dizer assim, né? O grupo religioso, eu não gosto dessa palavra, mas o grupo religioso que menos dá importância ao seu livro de fé. Sabe por que as pessoas que se consideram cristãos não gostam de conversar com um muçulmano? Porque ela não tem argumento para conversar com o muçulmano. É mais fácil o muçulmano converter ela ao islamismo do que ela converter o muçulmano ao cristianismo. E o exatamente. muçulmano sabe o que sabe, muitas vezes por obrigação, por doutrinação, por medo e imposição. Nós poderíamos estar fazendo isso pela liberdade que nós temos em Cristo. Só que as pessoas mudaram a liberdade em libertinagem. Como você falou, para que eu vou ler a Bíblia? Uhum. Se eu tenho o Espírito Santo, ele me ajuda, ele me revela. Falo, cara, desculpa, eu não sei que espírito é esse que está em você, que não quer saber que você leia a palavra que ele inspirou. Não sei se é o Espírito Santo, não. Deve ser o espírito de porco que deve estar aí. Espírito de porco, não é? Não tem outro. Sim, sim. Só fazendo um adendo muito rápido, Pai, Fabrício. sim, eu te cortei. Não, tranquilo. Foi muito boa as colocações que você trouxe. E é bom você falar Sobre que foi bom mesmo, senão para a entrevista agora. aí eu já te re... aí eu não querendo refutar, mas já refutando lá no começo. Vou desligar. Vamos lá. A questão da apostasia, como o Fabrício bem disse, ela já acontece, vem acontecendo há muitos anos. Se vocês abrirem lá em João, as epístolas de João, você vai ver o apóstolo João combatendo, né? Combatendo ali já o início dos falsos profetas, o gnosticismo e muitas coisas. Então, nós vamos ver que, ao mesmo tempo que a igreja do Senhor ela estava sendo fundada, ao mesmo tempo falsas doutrinas também estavam sendo fundadas. Por quê?
De novo, ser humano, caído, pecador, ali com as suas ideias, da cachola aqui, querendo atribuir a Deus algo que não é de Deus. Então era sempre necessário o quê? Que os apóstolos enviassem cartas, né, que está aqui nas nossas mãos hoje, enviassem ali evangelistas, enviassem representantes para o quê? Para continuar fomentando a verdadeira doutrina nas comunidades. E o que que acontece hoje? Se perdeu isso em muitos lugares. Se perdeu isso. Antigamente, quando uma falsa doutrina tentava se embrear no meio da igreja, na igreja, falando de igreja primitiva, os apóstolos ainda alguns vivos, né, e outros já não mais, mas deixaram ali um legado, deixaram isso aqui, é o que o Senhor quer. Ah, mas quem eles pensam que são? São os apóstolos, cara. Não estou endeusando eles, entendam? São pecadores como nós, falhos, cheios de Mas erros, existe mas autoridade. Existe autoridade no que foi sim, foram dito, porque escolhidos. foi inspirado pelo Espírito Santo, que eles disseram. Sim, Não é idolatrar, é respeito. não, é respeito. Eles Respeito. foram escolhidos para serem o É respeito. porta-voz do Senhor, sim. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escrever cada carta, cada palavra, porque a missão estava dada a eles a instituir a Hum. igreja na terra. O próprio Cristo falou: olha, tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já estou dando um spoiler aqui. Não prevalecerão contra ela. Entende? Então, ali o que que acontecia? Quando as falsas doutrinas tentavam se embrear no meio da igreja, às Tinha vezes o apóstolo já não defensores. estava mais, já tinha os seus defensores, apologética. Nós Sim. vamos ver isso daí quando ali aí houve a perseguição, né, ferrenha. Se você estudar um pouco da história, você vai ver que houve uma perseguição muito grande, que muitos nossos irmãos tiveram que se reunir escondidos, Uhum. né, em cavernas, em cemitérios, enfim, em catatumbas. Em catatumbas eles chegaram a se reunir ali para continuar fomentando a fé cristã, levando ali a palavra do Senhor, e mesmo assim não foi possível evitar que o evangelho se expandisse, porque não era obra de homem, era obra do Eterno, entende? Então o evangelho ele expandia, mas ao mesmo tempo falsas doutrinas expandiam, até quando surgiu ali magicamente uma experiência de um imperador. Não, eu tive um encontro aqui com Jesus. Você já sabe o que eu estou falando, né? E ali se introduziram outras coisas, introduziram falsas doutrinas também, já estavam sendo praticadas coisas errôneas, coisas que misturou o cristianismo com vamos dizer, ensinos pagãos, começaram a Uhum. misturar ali. Mas, se nós estudarmos a história, nós vamos ver homens se levantando, apologeticamente falando, combatendo as falsas doutrinas, combatendo os falsos ensinos, querendo ali que a verdade fosse levada. O que aconteceu com eles? John Hans foi morto. Sim. E ainda na sua morte ele profetizou: hoje vocês matam um ganso, mas Mas vai. chegará um tempo que vai surgir um aí Cisne. que vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir um cisne. É. Aparece que em alguns anos depois, Martim Lutero, que tenta trazer, claro, a reforma. Ele não queria criar um novo segmento, uma nova religião. Ele não queria fazer isso. Ele queria uma reforma, que voltasse ali para a verdade, voltasse para o caminho, voltasse ali para as escrituras, voltasse para a sã doutrina, voltasse para a verdade bíblica, que todas as pessoas tivessem acesso às escrituras para aprender. Então, tudo está se encaixando aqui com o que a gente está falando, entende? E ao longo do tempo, isso foi se perdendo, né? Os irmãos aí, as pessoas, grandes homens de Deus que se levantaram após Martim Lutero também, né? Que foram surgindo igrejas históricas também, denominações históricas que nós temos até hoje, na Inglaterra e tudo mais. Mas você olha lá para a Inglaterra hoje, olha para a Escócia hoje, olha Uhum. para a Europa hoje, na onde surgiu grandes teólogos, defensores da fé cristã. Olha como que está lá a Inglaterra, que um dia um dos grandes teólogos, Charles Spurgeon, estava pregando lá, movia multidões, assim, impactava. Olha como está a Europa hoje. Por quê? Foi se perdendo esse verdadeiro ensino. Mas aí que tá. A gente vai finalizar aqui e partir para a próxima, mas ó, é uma coisa que a gente tem que ver e aprender e não fazer igual. Sim, Nenhuma biografia desses grandes homens, teólogos, nenhuma biografia mostra que eles faziam sucessores, tá? A primeira coisa, nada contra essas pessoas, tá, gente?
Mas a primeira coisa que Jesus faz no seu ministério não foi transformar água em vinho, não foi multiplicação dos pães, não foi ressuscitar Lázaro, nada. A primeira coisa que ele fez no ministério dele, escolheu 12 pessoas para ser sucessores do que ele ia fazer na terra. Infelizmente, esses homens lá pregaram, carregaram nas costas sozinho todo esse ministério e não deixou sucessores. E se deixou dos sucessores, não deixou sucessores melhores do que eles. E é por isso que hoje está do jeito que está lá. Então, que sirva isso para nós. Que nós façamos sucessores e que eles sejam melhores do que nós. Beleza? Quarta pergunta? Vamos lá, bora. Senão a gente vira, Não, vira vira vigília.